Deus, obrigado, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor Deus, que são a causa de nós não sermos. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor Deus, de estarmos na tua casa, Senhor Deus, para ao mesmo tempo que ministramos ao Senhor, sermos, Senhor Deus, ministrados pelo teu Espírito Santo. Pai, obrigado porque enquanto nós oramos e adoramos ao Senhor, o teu Espírito Santo, Senhor Deus, fala conosco, nos inspira, nos instiga, Senhor Deus, nos exorta. Pai, muito obrigado, nos consola. Obrigado, Senhor Deus, por esse período de louvor e de adoração, de ministração, tanto nós para o Senhor, quanto do teu Espírito Santo ministrando. Pai, nós pedimos ao Senhor, Deus, continua falando conosco. Deus, continua falando, Senhor Deus, através, Senhor Deus, de nós, apesar de nós, Pai querido. Continua, Senhor Deus, com teu doce Espírito Santo fluindo nesse lugar. E falando, Senhor Deus, não apenas nas nossas mentes, mas também e principalmente, Pai querido, no nosso coração, falando da nossa alma, Senhor Deus, falando no nosso espírito. Deus, que a semente que o Senhor tem para nós nessa noite, que o Senhor já começou, Pai querido, a plantar nos nossos corações, ela possa continuar sendo plantada, Senhor Deus, e regada pelo teu doce Espírito, para produzir, Senhor Deus, o fruto e os frutos que o Senhor espera que ela produza. Pai querido, que nenhum de nós aqui, Pai querido, pela tua infinita graça e misericórdia, que as estatísticas aqui hoje, Senhor Deus, não se confirmem, mas que, Senhor Deus, 100% das pessoas aqui presentes possam realmente receber a sua palavra e possam frutificar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos te agradecendo. Aleluia, louvado seja. Obrigadão, já. Valeu, Elias. Amém. Então, vamos orar pelas crianças, Dani? Vamos, vocês vêm aqui para a gente orar por vocês? Tudo bem, linda. Bom, vocês podem estender as mãos aqui para abençoar as nossas crianças aqui? Oh Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Obrigado, Pai, por esse presente que o Senhor dá, Pai querido, de trazer as tuas filhas, Senhor Deus, aqui à tua casa. Meu Deus, e de participarem com a gente aqui louvando e adorando ao Senhor. E agora ter esses momentos, Senhor Deus, ali separado. Deus, que o mesmo Espírito Santo, que é onipresente, estará aqui conosco, Senhor Deus, nesse salão, que esteja ali também, com elas ali ministrando na mente, no coração, Senhor Deus, no espírito das tuas filhas, no nome do Senhor Jesus, e protegendo a mente delas e o coração delas, em nome também o corpo. Amém? Abençoa, viu? Valeu, Dani, obrigado, Deus abençoe, hein? Bem, aí eu queria agora pedir para vocês me darem aquela salva de palma, né? Não levezinha e tal, que eu acho que eu mereço. Vocês podem me aplaudir, por favor? Obrigado, obrigado. Ó, tem gente que achou que eu não mereço e não aplaudiu, mas tudo bem. Como eu brinquei no domingo passado, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade, então essa não é diferente. A gente às vezes se dedica, prepara para estar, seja numa palestra, seja numa ministração, seja para louvar, seja para pregar. Em alguma medida a gente prepara, alguns um pouco mais, um pouco menos, tem dia que um pouco mais, um dia um pouco menos, mas sempre tem uma preparação. Nós humanos que somos, nunca a gente está 100% ali como Jesus, que não precisa de reconhecimento nenhum, a gente caminha para isso, né? Mas em alguma medida a gente ainda tem algo da gente que quer ali um aplauso, um reconhecimento, aquela, nossa, a mensagem hoje foi top demais e tal. Em alguma medida, a gente luta contra isso o tempo todo, mas em alguma medida, consciente ou não, percebendo ou não, esse negócio está ali. E aí, então, acho que é melhor logo eu pedir para vocês me darem esse aplauso, porque aí eu não vou ficar passar a mensagem, nossa, eles estão me avaliando, no final vai saber se me aplaude ou não, vai depender se eu arrebento ou não. Aí eu já fico resolvido, vocês já me aplaudiram, aí eu posso ficar mais à vontade, deixa o meu ego já estar trabalhado. E aí, claro, eu não poderia receber aqui aplausos, embora não merecedor, mas em alguma medida me achando merecedor, e a gente não aplaudir a Deus, esse sim merecedor do nosso louvor, da nossa honra, da nossa glória. Aí eu queria pedir para vocês, para a gente aplaudir a Deus, aí sim com a intensidade que Ele merece, né? Por favor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Toda honra, glória, louvor, Senhor Deus altíssimo, Deus. Louvado, engrandecido seja o teu nome. Aleluia, Jesus. Amém, amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém. Irmãos, vamos abrir a Bíblia, Mateus novamente, Mateus capítulo 13. Nós estivemos há alguns dias atrás meditando aí
alguns domingos atrás nesse texto. Deus tem me falado muito, muito nesse texto, em vários outros textos correlatos aqui. Nessas últimas semanas, a gente só meditou uma vez e tivemos alguns domingos que não foi possível, e nós hoje vamos dar continuidade. Sem pressa, vamos ver o que a gente consegue aqui para não comprometer a qualidade do que Deus tem para a gente estende aí até onde Deus quiser e nos permitir. Mateus capítulo 13. As músicas hoje selecionadas pelo Hilton foram justamente, conforme eu tinha mencionado para ele qual seria mais ou menos o conteúdo da mensagem, e o Hilton trouxe então para a gente já músicas que a gente pudesse adorar a Deus e buscar a Deus já voltadas mesmo para isso aqui, como de fato eu percebi o Espírito Santo tendo inspirado o Hilton, que músicas abençoadas e que tem tudo a ver aqui. Eu dei um toque muito rápido ali com ele, em 4 linhas de WhatsApp ali, 5 no máximo, que eu pretendia compartilhar, e na verdade, eu só vou compartilhar porque vocês não sabem o que eu estou em mente, porque sabendo o que tem em mente, para mim mesmo, a mensagem foi absolutamente toda compartilhada nas músicas ali, para ter ideia, né? Mas como vocês não sabem o que é, natural que vocês talvez não tenham percebido nessa intensidade. Capítulo 13 aí de Mateus, Jesus vem contando algumas parábolas, e a primeira parábola que ele conta no capítulo 13 aí é a do semeador. Ele fala de que um semeador saiu, não vou ler essa parte inicial, o semeador foi, ele passou então jogando algumas sementes, né? E algumas sementes caíram na beirada do caminho, e o passarinho veio e levou, outras sementes caíram em um terreno pedregoso, e aí começou a crescer, mas não tinha como criar raiz, e acabou que elas não puderam continuar se desenvolvendo e produzir frutos, e aqueles frutos amadurecerem. E fala também de uma outra que caiu já numa terra melhor, mas essa terra melhor tinha também espinhos, e essa terra boa que fez com que essa semente lançada pudesse germinar, fez que também os espinhos que estavam ali juntos, que estavam também servindo, adubando e trazendo os elementos necessários para esse espinho, e aí o espinho, ao crescer, ele acabou sufocando essa planta que veio a partir dessa semente lançada pelo semeador, e ela também não pôde produzir. Mas ele fala, por último, de uma última semente lançada numa terra boa, numa terra propícia, e aquela semente, sim, então, ela cresceu, ela produziu os frutos ali que se esperava, e com abundância. Os 3 evangelhos, que a gente chama de sinótipo, né, Mateus, Marcos e Lucas, vão trazer essa mesma explanação desse momento aqui de Jesus, dessa parábola. E Jesus vai à frente, ele vai explicar essa parábola, e nós vamos nos deter hoje apenas a um ponto da explicação de Jesus. E, na verdade, sequer ele chegou a falar expressamente essa parte, a gente tira implicitamente aqui, mas ele diz que a semente ali é a palavra, né? Portanto, a palavra de Deus que é lançada, né, que é pregada, que é dita de várias formas, de várias maneiras, através de pessoas diferentes, estratégias diferentes. Deus vem sempre falando com a humanidade, vem há muito tempo falando comigo, vem há muito tempo falando com vocês, certamente desde que nós somos gente, desde que nos entendemos por gente, muito antes de nos entendermos por gente, Deus está falando com a gente. Eu não duvidaria nada que desde que a gente está ali no ventre da mãe da gente, o Espírito Santo já estivesse ministrando ali algumas coisas na gente, eu não me surpreenderia com isso. Em alguns casos é evidente, há testemunhos disso, a própria Bíblia dá testemunho de situações assim, eu não duvidaria nada que com todos nós fosse natural que acontecesse isso. E aí, esse texto então está falando sobre isso, sobre a palavra de Deus que é lançada. Ele diz que a semente lançada é a palavra de Deus, e ele fala que essa palavra lançada não vai, infelizmente, produzir fruto para todas as pessoas para quem essa palavra é lançada. Ele vai lá na frente dizendo as explicações do porquê, mas a essência do porquê de sequer começar não tem potencial nenhum, sequer vira uma árvore com potencial de produzir fruto, a semente lançada. Ele vai dizer, desde um primeiro momento, ele vai falar que é um problema de um entendimento. No entender já não passa nem para as outras fases. E ele fala que essa semente ela é lançada no coração das pessoas, no nosso coração. O terreno,
esse terreno, embora ele não diga expressamente, o texto nos dá essa ideia de que o terreno onde essa semente é lançada é os nossos corações. Veja que ele não diz que o terreno é a nossa mente, é o nosso intelecto, ele diz que é o nosso coração. Como nós vamos ler esse texto, sim, só estou introduzindo, mas essa parte nós vamos ler. E é no coração é que essa semente, então, deve produzir os seus frutos. Veja no capítulo 14, nós meditamos muito na semana atrasada nele, não vamos nos deter novamente hoje, mas o versículo 14 do capítulo 13, Jesus está dizendo sobre o porquê de ele falar por parábolas. Ele fala que é pela dificuldade que as pessoas têm que entender, embora Marcos e Lucas dão uma ideia diferente, mas aqui em Mateus ele vai dar essa ideia de um porquê, que a parábola é uma estratégia para que pessoas que naturalmente não entenderiam possam entender pelo menos a parte do intelecto e não necessariamente do coração. Ele está dando essa explicação puxando lá Isaías capítulo 6, quando o profeta diz sobre essa incapacidade nossa de ouvir a palavra de Deus e entender e que os resultados aconteçam. O versículo 14 ele invoca, então ele cita, declama esse texto de Isaías e diz: nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que continuamente estejam ouvindo, jamais entendereis. É o nosso caso. Nós estamos continuamente ouvindo a palavra de Deus desde que somos crianças, independente da gente ter ido para a igreja ou não, da gente ter crescido na igreja ou não, como foi o meu caso. Como a gente viu na semana passada, atrasada, não sei, a gente estava meditando Romanos capítulo 1, diz que não existe desculpa para as pessoas que deixam de fazer a vontade de Deus e agem de maneira contrária à vontade de Deus. Ele vai dar um monte de exemplos lá, com inveja, com violências, com desobediência aos pais, com crimes sexuais, com pecados sexuais, pecados de violência contra o outro, com fofoca. Ele vai dar todos esses e muitos outros, ele menciona lá. Diz: quem pratica essas coisas não tem desculpa, porque só de contemplar a natureza essas pessoas deveriam ter o temor e saber que não poderiam nunca agir com o seu próximo, com o seu semelhante, da maneira como elas agem, mesmo que ninguém nunca tivesse aberto a Bíblia para elas. Por quê? Porque a natureza prega uma das maneiras que Deus tem para falar conosco, e fala desde sempre através da natureza. Salmo capítulo 19 vai justamente dizer, falando a respeito de como a natureza é como se ela se comunicasse. Ela diz que um dia fala com o outro dia sobre os atributos de Deus. É como se cada dia, ao ver o sol nascer, o céu se pôr, ver a natureza, o mundo microscópico, o mundo macroscópico, ver a gente, a beleza e complexidade que é o corpo da gente, isso é tudo milagre de Deus. É olhar e dizer: caramba, tem que existir um Deus que tem criado tudo isso. Se teve um Deus que criou tudo isso, criou também o meu próximo, então não tem sentido eu existir contra esse próximo, né? Então, nós estamos ouvindo o tempo todo, como ele diz aqui, ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis. Mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis. Por que o versículo 15 diz? Porque o coração deste povo está petrificado, está endurecido, está insensibilizado. De má vontade escutaram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. É muito interessante e intrigante isso daqui, tanto que, como a gente mencionou lá, há uma tendência de se interpretar aqui como a descrição que foi até feita lá em Marcos e Lucas, dá uma ideia de um para quê, como se fosse Deus quem tivesse fechado ele mesmo o coração das pessoas para que as pessoas não entendessem. Nós vimos que não fazia sentido isso, porque a intenção de Deus é que as pessoas ouçam, e em ouvindo entendam, e em entendendo se convertam. Não teria sentido em Deus falar por parábolas para que não entendesse, mas muito mais, como traz aqui em Mateus, que é o porquê. A razão é porque não entende e, portanto, está se fazendo um desenho. É estranho a gente imaginar que um ser humano, pelo fato de ter os seus corações fechados, eles ouvem a palavra de Deus e tampam para não ouvir. Veem a palavra de Deus, as mensagens de Deus, mas tapam os olhos para não ver.
Isso parece contradição. Jesus, não sei se nesse ou num dos outros evangelhos aqui, ele vai dizer justamente, ao tratar da parábola no início, ele vai introduzir dizendo, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Não tem sentido dizer isso. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, porque se eu ouvir Jesus dizendo isso, já não tem sentido ele ter me dito. Se eu sou surdo, não tem sentido ele me dizer, porque eu não vou ouvir ele dizer aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O que o texto está nos dizendo, portanto, claramente é que existem dois tipos de ouvidos, pelo menos. Existem esses ouvidos naturais com os quais nós recebemos a informação que chega para o nosso cérebro e para a nossa mente, mas existe um outro ouvido do qual nós todos somos constituídos, que todos nós temos, e aí mesmo as pessoas que são surdas desse ouvido material, elas têm, todas têm o seu ouvido espiritual funcionando, podem até tapar, mas ele não tem deficiência nesse sentido de uma impossibilidade. Então, por isso a advertência de Jesus dizendo, aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça também com o seu ouvido espiritual, com o seu ouvido interior, com o seu ouvido imaterial, com o seu ouvido que está no centro do controle da sua existência, ouça a palavra de Deus. Ele está dizendo, não deixe que aquilo que é dito, essa semente lançada, fique apenas aqui no seu intelecto, que você ouça apenas com o ouvido material, mas que você ouça também e principalmente com os seus ouvidos espirituais. É isso que ele está dizendo então aqui, que as pessoas então, por causa desse coração endurecido, elas ouvem, escutam com má vontade. Quando a gente escuta a palavra de Deus de má vontade, isso vai acontecer aqui na igreja, vai acontecer lá na missa, onde o padre está compartilhando a palavra de Deus, vai acontecer numa célula, onde o líder de célula está compartilhando a palavra de Deus, vai acontecer em casa, quando um pai está ensinando para um filho e uma mãe um princípio da palavra de Deus, independente de ter aberto ou não a Bíblia, de conhecer ou não a Bíblia. Ele está então falando de algo que é condizente com a palavra de Deus. É um tio que vai falar com o sobrinho, é um professor que vai ensinar um aluno, que independente de abrir a Bíblia ou não, citar um versículo ou não, mas o conteúdo é conteúdo da verdade, é conteúdo de vida. Mas como a pessoa, pelo fato de estar com o coração dela embotecido, o coração endurecido, o coração petrificado, ela ouve de má vontade. É muito nítido, muitas vezes, os pais, vai ser mais comum os pais presenciarem isso nos filhos. É muito comum o marido presenciar isso na esposa e a esposa no marido. Por quê? Porque é quando a gente tem menos filtro, né? Às vezes com o professor talvez consegue ali um filtro, com o pastor consegue algum filtro ali, mas em casa você não está nem aí, você está ouvindo tanto que o pai e a mãe já vai falar algo então, um princípio que seja de Deus ali, alguma coisa que está embutido ali, e você já faz... O teu físico, o teu corpo, o teu semblante já demonstra que seu coração está fechado. Meu filho, mamãe já falou... Um pouco mais de ênfase, com um pouco menos de ênfase, é desse jeito. Tentando disfarçar, a mãe, se ela tiver um mínimo, ela vai ver que o olhar mudou, a sobrancelha subiu, a boca ligeiramente fez assim, senhora, toda respeitosa, hein, senhora. Mãe olhar nos olhos, vai saber que o coração está fechado. Mesmo que ela tiver uma capacidade de não gesticular nada, não mudar nada com seu semblante para mostrar que o coração está fechado, a mãe olhar nos olhos, e os olhos você não tem como enganar nos olhos. Os olhos, Jesus disse que os olhos são a janela da alma. Você olhar com os olhos, querendo fazer a leitura, você vai saber se a pessoa está ouvindo com o coração ou não está ouvindo. Aí não tem como disfarçar. Então, por causa do coração estar endurecido, vez após vez, semana após semana, ano após ano, década após década, Deus vem falando conosco de várias maneiras. E a gente endurece o coração. A gente endurece a cerviz. Provérbios vai dizer, tem um texto em Provérbios, vai dizer, aquele que muitas vezes repreendido, o que inclui, portanto, a repreensão da semente da palavra de Deus, aquele que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, que é um sinal físico de que o meu coração está fechado, está empedrecido, ele não está ouvindo aquilo que os meus ouvidos estão escutando. Aquele que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, o texto diz, será destruído repentinamente sem que haja cura. Como nós vimos lá em Romanos capítulo 1, é a mesma ideia que a gente está vendo no Novo Testamento. Então é Paulo dizendo
que essas pessoas chegam, em algum momento Deus abandona essas pessoas para o controle absoluto dessas paixões, nas mais variadas áreas. Uns vão ser completamente dominados pelo sexo, outros vão ser completamente dominados pela mentira, outros vão ser completamente dominados pela violência física, outros vão ser completamente dominados pela insubordinação aos pais e às autoridades em geral, outros da fofoca, da inveja, mas da corrupção. Tem tudo isso, tem lá em Romanos. Em alguma medida, então, em algum momento, então, muitas vezes tendo recebido a semente de Deus, de muitas formas e de muitas vezes, falando com a gente, e aí endurecendo a cerviz, ou seja, sinalizando que o coração está fechado e não ouvindo e não vendo, como quem tapa os olhos, é o que o texto está dizendo aqui, essa pessoa de repente vai ser destruída. Que destruição é essa que Provérbios, o sábio, está dizendo lá? É essa mesma que Romanos está dizendo, desse abandono. A palavra de Deus que somente o Espírito Santo pode nos conscientizar do pecado, da justiça e do juízo. Nós estamos naturalmente cegos, nós não conseguimos enxergar a verdade, nós não temos prazer na verdade, nós não temos prazer na vida, nós não temos naturalmente prazer na luz. Porque todos nós, a Bíblia diz que nós nascemos em pecado, fomos concebidos em pecado, e a estutícia já está conosco e acompanha desde a nossa infância, a nossa tendência à desobediência, à esperteza, à sagacidade, que é aquela mesma encontrada lá no Jardim do Éden, lá externada através da serpente, sagacidade essa que então a partir dela invade os corações dos seres humanos, nós já nascemos e crescemos com ela. Então, nós não temos natural prazer no que é vontade de Deus, e a Bíblia diz que a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Também o escritor aos Romanos vai dizer isso. Acho que eu falei que Paulo escreveu para Romanos, né? Um monte de teólogo fala que não, eu continuo acreditando que sim, mas se eu tiver falado, esquece aí. Não, Romanos foi, Hebreus que não. Romanos não tem controvérsia. Então, Romanos capítulo 12, justamente vai falar sobre isso, que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Mas muitas e muitas vezes nós não percebemos essa graça, perfeição, essa agradabilidade da vontade de Deus. Mas muito pelo contrário. É muito comum que a vontade, o propósito e os planos de Deus para nós não soem naturalmente num primeiro momento ou em várias áreas como uma coisa boa. Por quê? Porque nós estamos sendo dominados pela carne e na medida em que estamos sendo dominados pela carne. Então o meu coração endurecido, que ama o pecado, ama me entregar às paixões, deixa a vida me levar, deixa a vida leva eu que está tão bom, e eu não ter que colocar a minha vida, uma rédea nela e dizer, ei, para com isso está errado, você não pode tratar o seu irmão desse jeito, não pode tratar essa mulher desse jeito, você não pode tratar esse homem desse jeito, você não pode explorar o seu próximo dessa maneira, você não pode existir com essa ira contra o seu próximo, você não pode investir contra a mulher do seu próximo, se deitar com ela. Ei, você tem uma esposa, tem um marido, você não pode ter esse olhar para com a esposa e o marido do outro. O que o Evangelho vai nos ensinar, e a natureza nos ensina isso naturalmente, incomoda a gente, porque diz, é sério isso? É sério que eu vou ter que levar desaforo para casa? Eu não queria, eu queria pelo menos falar umas boas para ele, mesmo que eu não tivesse que dar uma porrada, mas eu queria falar umas verdades. Naturalmente o nosso coração não gosta, ele está fechado, ele está empedrecido, ele está empedrado, ele está em trevas, está obscurecido. É por isso que então a palavra de Deus vem e eu tapo os meus ouvidos, já num primeiro momento. Não quero saber, não quero ouvir. No lugar onde essa palavra devia estar chegando, eu não quero que é o meu coração. Eu não quero ver, eu não quero enxergar. Porque se eu ouvir, deixar essa palavra chegar no meu coração, e eu ver e deixar essa mensagem chegar no meu coração, e eu meditar nela, e ela começar a fazer efeito, ela começar a produzir fruto, eu vou ter que parar de mentir, e eu não quero, tem uma parte em mim que não quer. Eu vou ter que parar de prostituir, diminuir até ia, mas parar.
Eu podia até parar de prostituir fisicamente, mas na minha mente, no meu olhar, eu queria poder continuar. Não, sério, não posso mais brigar, gritar, eu tenho que dar outra face. Não, essa mensagem eu não quero para mim. Por mais que eu venha religiosamente à igreja, que é um sinal de quem está dizendo eu quero, mas nós ouvimos com o nosso coração endurecido, e a gente entra domingo e sai domingo, e a gente continua igual quando a gente não piora. Porque os nossos corações estão fechados. E aí o versículo 16, ele continua: mais abençoados sejam os vossos olhos, falando para os discípulos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Novamente mostrando isso, existem olhos que veem e olhos que não veem, ouvidos que ouvem e ouvidos que não ouvem. Só faz sentido quando a gente tem essa compreensão. Como Paulo falou, existem dois seres habitando a gente. Paulo vai chamar isso também na carta aos Romanos. Ele vai dizer: miserável homem que eu sou. Tem dois seres habitando em mim, que eu tenho o discernimento e a informação, o conhecimento me chega da vontade de Deus. Eu digo: puxa, eu quero fazer isso, eu quero ser assim. De repente, quando eu vejo eu não consegui fazer aquilo que eu quero fazer, eu não consigo, o que eu não quero, o bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Não sei se falei embolado, mas vocês entenderam. E ele diz, isso pesa para ele, ele diz: miserável homem que eu sou, quem vai me liberar desse corpo, dessa morte? Paulo está dizendo que existem essas duas pessoas dentro da gente, essas duas naturezas dentro da gente. A gente entender que elas existem e estar concentrado todo o tempo, todos os dias, de que existem essas duas pessoas habitando a gente, brigando e lutando todo o tempo dentro da gente, é não só importante, como absolutamente indispensável. E é por isso que quando então aqui Jesus está falando aqui, ele vem falar no coração como sendo esse terreno onde a palavra, a semente é plantada. Ele não está falando desse coração que bombeia e que lança sangue para o corpo. É que ele está falando de algo imaterial e está usando isso como uma ilustração. A Bíblia toda vai fazer isso. Eu quero trazer uma maneira da gente ilustrar isso aqui para facilitar para a gente o entendimento, apenas para fins didáticos. A gente imaginar que o nosso eu espiritual, que é o que nós verdadeiramente somos. Lembra que lá no Éden, quando Deus fez o ser humano, narra lá a formação do homem no capítulo 2, e diz que Deus pegou do pó da terra e fez um boneco com aquele pó, fez algo material com aquele pó, algo palpável com aquele pó, com aquele barro, mas ainda não tinha vida. E aí o texto então diz que Deus sopra nas narinas daquele boneco, no nariz daquele boneco, nos buracos ali do nariz daquele boneco, ele sopra o fôlego de vida, e aí aquele boneco então se torna um ser vivente. É a ideia de quem está vendo e diz: nossa, o boneco criou vida. Mais ou menos. É porque para quem está vendo a narrativa é essa. É que passou a ter vida dentro do boneco. O boneco não virou gente. A verdade é que o sopro, então, fez com que a vida, que é imaterial, acontecesse dentro dele. A Bíblia nos deixa claro que nós somos seres imateriais que habitam um corpo material. A Bíblia nos diz que quando a gente morrer, esse corpo que é terra, que é pó, volta ao pó, porque não é o que nós somos. O que nós somos integralmente é devolvido para Deus. Esse sopro que nós somos, e que foi passando de pai para filho, pai para filho, pai para filho, até esse sopro chegar em mim e em você, que ainda é uma extensão do primeiro sopro deixado no primeiro Adão. Esse sopro está aqui dentro de mim, em algum lugar que eu não sei onde é. Talvez seja no corpo todo, talvez seja no coração, talvez seja aqui no meu cérebro, talvez seja no meu pulmão, talvez seja no meu corpo todo, não sei, mas ele habita aqui. Esse corpo que nós temos é a maneira que nós temos de nos relacionarmos com esse mundo material que Deus fez e deu de presente para a gente.
propósito de Deus é que nós habitemos a eternidade com Ele no céu. Só que Ele não ia levar a gente de cara para o céu, porque se Ele coloca a gente direto no céu, Ele teria que colocar a gente sem livre-arbítrio. Ele teria que colocar no céu a gente como robozinho, Ele não ia poder dar oportunidade no céu da gente desobedecer. No céu é lugar de obediência absoluta, é de quem ama a Deus absolutamente, e mais do que absolutamente tudo. Então não dava para Ele já fazer a gente direto no céu. Por isso Ele fez a gente aqui na terra, nessa primeira versão nossa. E aqui a gente está como a ilustração do deserto, estamos aqui, essa vida nossa é como lá na ilustração do deserto, é como se estivéssemos vivendo também um deserto como o povo de Israel viveu. Paulo vai dizer que nós somos o Israel espiritual. Então no desenho, o Israel espiritual passou por um deserto e nós também passamos por um deserto, que é essa nossa existência aqui. Alguns de nós ainda estão vivendo o Egito, uma escravidão absoluta. Alguns já foram chamados dessa escravidão absoluta e estão caminhando por um deserto em direção ao começo das conquistas. E outros de nós já estamos lá, nesse território de conquista, mas lá é cheio de inimigos a nossa terra prometida, e a gente então já está ali com Deus à nossa frente, guerreando nas mais variadas áreas na nossa vida. As guerras estão acontecendo e nós estamos com Deus à nossa frente espiritualmente, estamos conquistando os vários terrenos dentro da gente, no nosso verdadeiro eu que nós somos. E quando terminar a nossa vida, se nós tivermos de fato adentrado a nossa terra prometida aqui dentro, feito de fato e de verdade uma opção por Deus, aí então quando a nossa vida aqui acabar, a gente vai ser mergulhado definitivamente no céu. Por isso Jesus disse, ninguém nasce diretamente do Espírito, você tem que nascer da água e do Espírito. Você primeiro tem que passar por esse mundo aqui, para depois você poder nascer do Espírito e ter um lugar no céu. Tem que primeiro passar por esse deserto, tem que passar por esse mundo material, onde nós passamos por essa provação. Uma provação invertida. O primeiro Adão, a provação dele foi o quê? Ele já nasce em comunhão plena com Deus, e Deus diz para o Adão e para Eva assim, se vocês não quiserem mais ser inspirados por mim, não quiserem mais que eu seja a influência de vocês, que eu discirna para vocês e em vocês o que é bom e mal, o bem e o mal, vocês vão me dar um sinal desse jeito, olha, eu vou deixar essa árvore aqui, no dia que vocês disserem assim, não, eu não quero mais, não me leve a mal, Deus, eu vou assumir o controle da minha existência, eu vou chegar aqui nessa árvore, aí você pega desse fruto, você come. Essa árvore não tem poder nenhum nela, o que tem poder é o gesto que você faz de esticar a sua mão para pegar algo que eu disse para não pegar, arrancar algo que eu disse para você não arrancar, morder e comer algo que eu disse para você não comer. O pecado não está na fruta, o pecado está no meu gesto, porque com esse gesto eu estou dizendo para Deus assim, dá licença, eu quero viver a minha própria vida e decidir por mim mesmo o que é bem e mal. Daí o porquê dessa árvore chama árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós vamos detalhar isso ao longo aí das semanas lá para frente, mas é para ter essa ideia aqui. Porque o que nós vemos quando Deus então fala do coração, Ele está falando desse ser imaterial. Quando Deus disse lá, no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer na mesma hora, no dia em que comerem, certamente morrereis. O que aconteceu quando comeu? Todos nós conhecemos a narrativa. A lógica não seria o texto dizer assim, e ele comeu, a Eva comeu, deu para o seu marido que estava com ela, e ele comeu, e os dois caíram mortos. A lógica não era essa. Se eu fosse inventar essa historinha, eu ia pôr desse jeito, é muito natural. Ó, Deus está dizendo, não come, porque no dia que comer, morre. A nossa mentalidade é que a gente é isso aqui. O cara comeu, deu também lá para o marido, ela comeu, deu para o marido, comeram. Aí o versículo seguinte não fala que eles morreram. O que fala no versículo seguinte? E eles olharam um para o outro e viram que estavam nus e ficaram com vergonha. Logo em seguida de ter comido, o que aconteceu foi isso. Essa revelação de que foi isso que aconteceu fala muito para a gente sobre esse texto aqui. O final do capítulo 1, versículo 26, vai terminar dizendo o quê?
Ambos estavam nus, capítulo 1 ou capítulo 2? Acho capítulo 1. Antes de dar o detalhamento, assim que fala que Deus fez o homem e a mulher, versículo 26, vê aí se é 1 ou 2, acho que é 1. Diz que assim, ambos estavam nus, o homem e a mulher estavam nus, e eles não tinham vergonha disso. O texto diz expressamente, alguém abriu aí? Versículo 26. Não, antes. O capítulo 1 ou 2? Versículo 26. Não? Tudo bem que Gênesis é fácil achar, eu vou achar aqui. 25, perdão, do capítulo 2. O homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Que foi antes do pecado entrar. O homem, assim que Deus faz, o homem, depois ele faz aquela sistemática, a gente vai meditar lá na frente, a beleza que tem de princípios aqui, a formação da mulher, e ele olha com essa consciência aqui, então, de pertencimento para ela, e de que os dois são uma só pessoa, e diz, essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Por que que ele, nesses 2 versículos anteriores, Adão, quando Deus traz Eva, ele olha para Eva e diz assim, essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela vai ser chamada Ishá, porque do Ish foi tirado, ela vai ser chamada, a palavra dá essa ideia de complemento, ela vai ser, se fosse no inglês, seria o woman, por quanto do man foi tirado. O nome que ele deu para ela dá essa ideia de uma consciência de complemento. No português não dá muito, né? Será chamada mulher, por quanto do homem foi tirada. Mas no original, a própria palavra dá essa ideia de uma consciência de complemento. De onde veio essa consciência de complemento? Esse discernimento que isso era bom, que viver de maneira complementar com um outro ser humano e não independente do outro ser humano era uma coisa boa. De onde veio essa inspiração? De Deus. Porque ele ainda não tinha lançado mão da árvore do conhecimento do bem e do mal, e era Deus quem inspirava Adão, e era Deus quem inspirava Eva do que era bom e do que era ruim. E Deus inspira então Adão do que é bom ou mal e olha para Eva e diz, isso é bom. E essa forma que você fez da gente ser codependente é muito legal. Da gente ser extensão um do outro é muito legal. E aí logo em seguida o texto diz, e ambos estavam nus e não se envergonhavam. Por que estavam nus e não se envergonhavam? Mais uma vez, eles olhavam um para o outro, viam a nudez, essa informação chegava no cérebro, mas ela chegava no cérebro a partir do discernimento de Deus do que é bem e mal, e eles olhavam e não tinham vergonha um do outro. Tá tudo bem. Mas agora, assim que eles tomam da árvore do conhecimento do bem e do mal e comem, diz assim, eu agora vou dizer o que é bom e mal, não me leve a mal Deus, eu mesmo é que vou decidir. A primeira coisa que acontece é, estando um na frente do outro, literalmente no segundo seguinte, a nudez não era um problema, era boa. Portanto, um milésimo de segundo depois deles terem comido, eles olham, Olha que eles foram pegar folha para se cobrir porque eles ficaram com vergonha um do outro. O que mudou? Numa fração de segundo, por acaso saiu uma estria a mais? Por acaso há algo físico neles ali que pudesse? Não. Primeiro que eles nem passavam por isso, porque comendo da árvore da vida, o corpo deles ia se regenerar pela vida toda. Estava lá à disposição. As células iam se multiplicar sempre como multiplica a de um bebê e o corpo seria sempre perfeito, pelezinha sempre igual a do bumbum de um bebê, sempre. Então não era físico que eles viam. Era exatamente a mesma pessoa que estava, a mesma nudez, mas agora o meu olhar mudou. Por que o meu olhar mudou? Porque eu discerni o que é bem e mal.
E a humanidade desde então está mergulhada nesse autodiscernimento do que é bem e mal. E o que é pior, ela gosta desse discernimento. Por que ela gosta? Porque Jeremias vai dizer que o coração do homem é enganoso. A gente pensa que é bom, não é bom. Eu penso que é bom poder o cara me entrar numas comigo. Eu penso que é bom a pseudo-liberdade, que eu chamo de liberdade, de eu poder ir lá e colocar ele no lugar dele. Eu penso que é bom a pseudo-liberdade de eu, sendo casado, eu poder olhar para a mulher do próximo e a gente combinar ali, sem que ninguém veja, um encontro. Minha carne disse que isso é bom, porque agora eu que discerno o que é bom e mal, e ela diz que isso é bom. Quando de alguma forma Deus vem para dizer para mim, através dessa semente, que isso não é bom, meu coração está fechado. Eu não quero ouvir. Portanto, eu vou ouvir com esses meus ouvidos, vou ver com esses meus olhos. Mas o meu coração fechado, os olhos do coração não vão ver. Os ouvidos do coração não vão ouvir. E aí, a central de processamento do meu coração, que é o que de fato eu sou, que é esse ser imaterial, no lugar onde as minhas decisões são tomadas, não vai ser tomada baseada na inspiração de Deus, mas no meu conceito do que é bom e mal, de um coração enganoso, absolutamente enganoso, e aí a tragédia é inevitável. E eu vou continuar gostando, porque eu não entendo essa noção dessa tragédia inevitável. Faz algum sentido na minha mente para alguns, mas ao sair depois de ouvir isso, deixa de novo de fazer sentido, porque o meu coração estava travado. E por mais que, na melhor das hipóteses, a minha mente entendeu, o meu coração não entendeu. O passarinho levou, o Satanás levou. Não vai mais ser um problema para mim essa mensagem. O coração é esse ser que nós de fato somos. A gente deve entender, como falei para fins didáticos aqui, como sendo, além da pessoa que nós somos espiritualmente, o centro de comando dessa pessoa que nós somos espiritualmente. Para a gente tomar decisão, o que a gente precisa? De informações, concorda? Ninguém pode tomar decisão sem informações. Quanto mais informações, mais preparado você está para tomar decisão. Mas, necessariamente, decisão é ponderação de ideias e de informações. Isso aqui é positivo, isso é negativo, isso aqui é melhor do que esse, eu elimino. Decidi. Tem que chegar informações da minha central de controle da minha vida, não apenas da minha carne, não apenas desse cérebro humano, mas do ser que eu sou espiritualmente. Tem que chegar informações, e quanto mais informações chegar, mais preparado eu estou para tomar a melhor decisão. Então eu tenho também no meu espírito, no ser imaterial, veja que a Bíblia vai sempre fazer esse paralelo, e vai falar de olhares espirituais, vai falar de falas espirituais, vai falar de audições espirituais, vai falar de toques espirituais, vai falar de olfatos espirituais, vai falar de paladares espirituais. Todos os sentidos humanos que nós temos, existem também paralelos que a Bíblia trata como sendo paralelo de sentidos espirituais. Mas se o nosso coração estiver endurecido e embotado, nada dessas informações vai chegar. Imagina a tragédia da decisão. Por que a gente toma decisão errada atrás de decisão errada? E o que é pior, gostando e achando que está certo. Porque o nosso coração é terrivelmente enganoso. Está lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9. Então eu tenho espiritualmente, eu tenho uma mente espiritual, vamos usar essa analogia e pensar assim. Eu tenho no meu lugar imaterial um lugar onde eu processo as informações para eu tomar minhas decisões. Eu tenho espiritualmente um lugar onde eu recebo percepções da minha alma, das minhas emoções, do meu sentimento, que também vão coletar informações. E eu tenho no meu espírito também fonte de recebimento de informações. Então, para as minhas decisões completas, eu preciso de quê?
Os meus 5 sentidos materiais vão trazer, através do meu cérebro, informações materiais para a minha decisão. Mas eu não posso tomar baseado só nela. Eu tenho também uma alma e eu preciso levar em conta os meus sentimentos também. As minhas percepções de alma, de sensações, de sentidos. Eu tenho que levar isso em conta para as minhas decisões. E também, e principalmente, sem desmerecer nenhuma das outras, eu preciso de informações espirituais. Eu preciso da luz de Deus no meu espírito para, a partir daí, eu poder ter luz nas informações materiais que eu recebi, nas informações de alma que eu recebi. Tudo sendo projetado espiritualmente, a luz de Deus no meu espírito, projeta aí, eu tenho uma visão clara para eu tomar as decisões que eu tenho que tomar. A ausência do Espírito de Deus no meu espírito traz ausência de luz. Com ausência de luz, eu não vou ser capaz de discernir bem as informações materiais e emocionais que estão chegando para eu tomar decisão. Daí a enganosidade do coração, ela decorre dessa ausência de Deus perdida lá no Éden, por causa de uma opção do primeiro Adão. A mim e a você cabe agora tomarmos a decisão inversa. E é para isso que a gente está passando por essa vida aqui. Todo mundo com livre-arbítrio. O primeiro Adão, que tinha comunhão plena, começou sujeito a Deus, em comunhão com Deus, decidiu, eu quero seguir minha vida sozinho. A gente já nasce seguindo a vida individual. O princípio do não é bom que o homem esteja só, a gente olha e diz, nossa, é verdade. Eu estou vivendo sozinho, isolado dos outros seres humanos, isolado de Deus. E o princípio do não é bom que o homem esteja só se aplica para mim. Eu decido e diz, Deus, eu quero viver nesse corpo chamado igreja, desse segundo Adão, desse último Adão. Eu quero integrar esse corpo, eu não quero mais viver isolado aqui comigo. Eu quero integrar essa unidade. Aí eu tomo essa decisão e vou, como Jesus sendo o caminho, eu vou caminhando nessa decisão enquanto eu tenho vida aqui. E evoluindo aos poucos. Na medida em que a luz vai sendo projetada no meu espírito, eu ganho essa capacidade nessa minha central de comando de discernir os meus sentimentos e os meus pensamentos. Não necessariamente um é melhor do que o outro, eu vou fazer ponderação dos dois, discerni-los à luz da semente de Deus, à luz da palavra de Deus. Ela joga então luz para mim e eu vou então tomar a decisão que eu tenho que tomar. Aí é a minha vontade que está acontecendo nessa central de controle que emite as vontades e as minhas decisões. Mas espiritualmente, se eu não tenho projetado a luz no meu espírito para eu fazer essa leitura, automaticamente o que eu vou ter ali? É o contrário da luz. Treva. É porque as trevas entrou? Não, é porque a luz saiu mesmo. Você tirar a luz, não precisa a treva entrar, é automático. A falta de Deus te coloca em situação de treva. A mentira toma conta do seu espírito. Porque ela entrou? Não, porque a verdade saiu. Ou porque a verdade não entrou. A mentira é apenas a ausência da verdade. Verdade com V maiúsculo, que é Jesus e Deus. Jesus diz, eu sou a verdade. Se eu estou aí, como verdade, eu vou ajudar você a discernir entre as informações materiais que te chegam e as informações de alma que te chegam, e você vai conseguir tomar a melhor decisão baseada na verdade que é projetada, essa luz projeta a verdade, para poder discernir, eu vou tomar a melhor decisão, dia após dia. No dia que eu errar, essa verdade, essa luz projetada em mim, vai mostrar que isso não é compatível com a vida, que isso é próprio da morte, que não é próprio da palavra de Deus. Eu vou me arrepender e vou consertar. Ou se não der para consertar, eu me arrependo e digo, na próxima vez eu vou estar mais atento. E com a graça de Deus eu vou fazer do que é certo. É um caminho. Durante toda a vida da gente é para ser assim, até o último momento, o último. Mas se eu já no início travo o meu coração, como o texto está dizendo que é o problema, que é porque a gente já começa tudo com o coração petrificado, não vai chegar. E eu vou ter na minha central de comando, única e exclusivamente, as sensações materiais. Nossa, que sensação boa que essa droga gera. Nossa, que negócio legal. Caramba, nossa, tá passando o efeito. Que merda. Não. Aí a minha vontade vai ter que tomar uma decisão agora. A sensação boa tá indo embora. O que eu vou fazer? A minha central, a vontade minha vai dizer o quê? Só injetar outra. Tá fácil.
Os únicos elementos que eu tenho aqui para processar são os elementos da carne. Os elementos do sentimento que eu tenho são dos sentimentos de alguém caído, pervertido. Eu vou usando essa droga enquanto ela continuar me atendendo às minhas demandas de sensações legais. A minha carne, que é o que importa para a minha sensação de corpo. E quando ela não conseguir mais, porque o meu corpo já está habituado, eu simplesmente vou passar por uma droga mais forte. E é por isso que quem começa nesse caminho, a tendência dele é ir piorando, piorando. Porque é o mesmo motivo dele dar o primeiro passo, é a mesma questão que vai levar para dar o segundo, para dar o terceiro, para dar o quarto, até ele ser definitivamente destruído. Na área sexual é a mesma coisa. Cara, que top essa sensação que esse sexo ilegal, ilícito, proibido me gerou. Caraca, que negócio bom. Vou querer mais. Eu vou querer mais, é o meu desejo, é mais. A minha central de comando vai emitir que vontade? A vontade contrária à vontade de Deus. Você quer mais? Você vai ter mais. Nada vai te impedir. Quem manda no pedaço aqui sou eu. Não está mais suficiente? Deita com 2, com 3 ou 4 na mesma hora. Vai ser top. Aí tu vai ver o que é realmente prazer. Não tem limite esse bichinho. A minha esposa só não é suficiente, o meu marido só não é suficiente. Eu tenho que ter uma numa noite, um na outra, um por semana. Depois não é mais por semana, tem que ser por dia. Depois não dá para ser 3 da tarde e 6 da noite. Eu queria poder ter as duas ou os dois juntos na mesma cama. E a minha central de vontade que dá o martelo vai dizer, pois vai lá. Bora, que é eu que mando aqui nesse pedaço. Não tem luz dentro de mim. Não tem verdade dentro de mim, porque ela está tentando entrar, mas o meu coração está empetrificado. Não tem solução para isso. Enquanto eu não tiver essa percepção, para eu realmente, como algumas das músicas que o Wilton cantou, Deus me ajuda a eu poder ouvir com o meu coração, a quebrantar o meu coração, para essa verdade começar a vir aqui, game over. Para mim e para você. Mas Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus diz, eu sou ao mesmo tempo o destino, que é a vida e a verdade. Eu sou também o processo através do qual você vai chegar lá. Seria desesperador se a gente achasse que tivesse que mudar 100% da noite para o dia, que a gente ficar, não tem como. Sim. Mas eu sou o caminho. Quem tiver em mim, está na vida, Jesus diz. Quem tiver em mim, está na verdade. O que você não pode é abandonar. Jesus está dizendo, toda vez então, você estando em mim, dando um lugar aí no seu coração para mim, eu vou começar a te revelar aos poucos. Eu vou mandar uma sementinha, aí você está no caminho, eu mando a sementinha. Aí você vai e deixa aquela sementinha brotar. Você ouve com o seu espírito. Você medita nela na segunda-feira, aí na terça você medita de novo nela, na quarta você medita, aí você dá uma regadinha nela, dá mais uma regadinha. Você começa a colocá-la em prática, a prática também é a maneira de a gente poder se desenvolver, a Bíblia diz. E aí Deus diz, pô, legal, você foi fiel no pouco, eu te dei lá uma palavra, você foi fiel, você meditou, você está fazendo, eu vou te dar uma palavra ou outra agora, você vai passar para um outro nível, vai dar mais um passo nesse caminho. Agora você vai dar mais um passo, vai dar mais um passo. A gente não pode abandonar o caminho. Tem muita gente que de repente chega um momento que Jesus diz assim, olha, isso aqui o certo é assim, ah não, sério. Aí eu fico querendo endurecer o coração de novo, já tinha começado a caminhar, e eu disse, sério, mas até isso aqui é meio de estimação, eu gosto tanto, é tão legal. Vou deixar metadinha. O Espírito Santo vai dizer de novo, cara, não faz isso, confia em mim. Vamos por mim, vai, não larga. Vamos permanece nesse fruto. Ah, metadinha, vai, vamos negociar, Jesus. E de repente, o Espírito Santo vai dizer, E aí ele deixa você. Ele deixa a gente. Aí a gente sai do caminho. É por sair do caminho que a gente deixou de estar na verdade na vida. Não é porque a gente está perfeito ou deixou de ser perfeito. Perfeito ninguém nessa terra vai ser. Eu não posso abrir mão, deixar que cada sementinha plantada de Deus em mim
que ela produza o fruto que ela veio para produzir. Oração, o horário deu, né? 32. Vamos caminhar aqui para a gente tomar a Santa Ceia. Jeremias 17, 9 e 10. (17, 9 e 10). Versículo 9 diz: ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração do homem. Esse coração que Jesus falou que é nele que a sementinha da palavra de Deus é plantada. Olha que tragédia esse potencial. Não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração do homem, onde a palavra de Deus é lançada dia após dia, desde antes da nossa consciência. Ela vem sendo plantada. Ele é absolutamente enganoso. E a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender? Eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens. Esse lugar onde a gente toma as decisões, essa central de controle das decisões. Mas ele faz isso examinando o todo, o coração, com tudo isso que tem nele, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Ora, pensa comigo. Para Deus nos julgar baseado nas nossas obras, Ele precisava sondar o coração, se é com base na obra? Obra é aquilo que eu exteriorizo. Obra, em princípio, é o que eu faço. Se estivesse falando do que eu faço, o resultado da minha decisão, concorda que não precisaria ele lá no resultado, lá no meu coração? Ele vai logo dizer, bom, eu vou julgar com base nas obras. Se a obra aqui é o sentido do resultado, eu vou dizer, não vou perder tempo, já vou logo ver o resultado, eu vou ver logo a obra. Se o julgamento é baseado na obra, no que fez ou não fez, ou deixou de fazer, pronto. Mas veja que o contexto dá para a gente, então, a ideia que, embora usando essa expressão, eu não vou estar contrariando, mas muito pelo contrário, afirmando a essência do texto, dá para muito além do que eu faço ou deixo de fazer. É por isso que o julgamento de Deus, embora seja de obra e de atitude, que são as minhas decisões nessa central de comando, que me levam às obras, ao resultado, mas elas são baseadas em quê? Nesse processamento aqui da minha mente, no meu coração, nessa minha central de comando. Então Deus vai julgar cada um de nós baseado nas informações que nós recebemos, na potencial que nós tivemos de tomar as decisões ali. Por isso a palavra de Deus diz o quê? A quem mais é dado, mais é cobrado. Se fosse só resultado obra literal, compara duas pessoas, quem fez mais? Esse aqui fez 9, esse fez 10. Então esse aqui está, esse aqui não está. Esse aqui não atingiu 5, que era a média, esse aqui está perdido. Se fosse o critério, era esse. Não, mas então não tem. Se a quem mais é dado, mais é cobrado, então não é por aí. Porque a quem mais é dado capacidade, natural que você espere mais. Também até nós que somos humanos, não seria razoável, por exemplo, eu nunca passei fome na minha vida. Nunca tive carência de nada para eu precisar ir no mercado e pegar alguma coisa ali para eu comer e fazer algo. Eu não estou aqui justificando isso. O que eu estou dizendo é, eu nunca passei por uma situação dessa. Até para nós que somos humanos, não, é um exemplo fora da curva, só para a gente ter a ideia, tá? Me ocorreu essa aqui agora, mas é a ideia. Até para nós, seres humanos, não nos soaria justo, na nossa injustiça, nós somos naturalmente injustos, mas até nosso pseudo-senso de justiça, a gente já não acharia justo que eu fosse, a propósito do furto praticado no mercado ali no setor sul, que eu pratiquei e um outro cara também praticou, sendo que esse cara já estava ali há 15 dias sem comer e o filho sem comer, o bebezinho, e com fome, e ele, as circunstâncias levaram ele a fazer leituras, informações, e ele foi lá e cometeu esse crime, que é crime sim. Ele foi lá e furtou, pegou de alguém que ele não tinha, não estou falando sobre legitimar ou não, mas não teria sentido em eu, que nunca tive necessidade na minha vida, em algo tão essencial quanto alimento, ser julgado com o mesmo critério.
Mas Deus, para julgar as minhas obras, a partir das minhas atitudes, que são decisões, mas sondando todo o meu coração e as informações, inclusive do senso de fome, do contexto onde eu vivia, etc. Não estou, repito, legitimando nada. Quem sou eu? Estou dando um exemplo de que Deus não precisa para saber que eu nunca furtei, mas na hora dele me julgar, ele consegue me fazer um julgamento como se eu tivesse vivido a mesma vida de uma pessoa que passou por necessidades, e Deus consegue me colocar a partir da minha mente, do coração que ele sonda, ele me coloca na cena de uma pessoa que passou por situações muito mais difíceis, de tentações muito mais difíceis que a minha. Sem eu passar por aquilo, ele projeta, porque ele sonda o profundo da minha mente, do meu coração, e ele sabe exatamente como eu agiria se eu estivesse na situação de uma outra pessoa. Então não tem injustiça. O julgamento de Deus não tem. Vocês conseguiram captar o exemplo que eu estou dando? Não é legitimando, é dizendo assim, como é perfeita a maneira que Deus faz, porque ele vai nisso. Mas se é baseado nisso, eu vou ser esperto. Vou parar de vir na igreja, vou parar de ter informação, vou parar de receber a tal da palavra, e eu vou ser mais desculpável naquele dia. Primeiro, Romanos diz, você é indesculpável só de contemplar a natureza. Não adianta parar de vir na igreja. Segundo, a Bíblia diz, de Deus não se zomba. A gente é julgado não só baseado no que recebeu de informações, de vida, de tudo para isso, mas aquilo que potencialmente eu poderia, e eu espertamente criei meios para eu não receber, para eu não ser julgado com um padrão mais elevado, porque aquele a quem mais é dado, mais é cobrado, eu prefiro não receber muito, então, porque eu não quero muita cobrança. Deus não se zomba. Ele vai considerar como se você tivesse recebido tudo aquilo que ele te deu a oportunidade de receber, mas você, espertamente, ou eu, disse, não vou, porque eu não quero ser cobrado num nível mais alto. Mas sabe como é perfeito as coisas de Deus? Como eu me apaixono, eu acho muito lindo essa maneira, porque não tem sombra de injustiça. Até para mim, que sou injusto, naturalmente injusto, eu consigo perceber essa beleza de Deus. Então, o nosso coração é naturalmente enganoso. Mas nós temos a oportunidade aqui. Quando Jesus vem, a primeira mensagem que Jesus chega, e aí a gente vai então orar e aplicar a Santa Ceia. A primeira mensagem que Jesus começa a pregar é assim: o reino de Deus está ao vosso alcance. Algumas traduções vai dizer assim, o reino de Deus é chegado. Eu gosto da tradução que diz que seria mais a ideia de algo que está ao alcance. Porque de fato não é um chegado no tempo e no espaço, porque mesmo antes do tempo e espaço em que Jesus viveu, o reino de Deus estava ao alcance, porque o sacrifício de Jesus foi feito antes da fundação do mundo. Então mesmo antes de Jesus nascer nessa vida e nessa terra, estava ao alcance. Tanto é assim que Davi experimentou e vivenciou o reino de Deus, Moisés vivenciou, Sansão foi cheio do Espírito Santo e ganhou força física por causa desse enchimento do Espírito, e nada disso aconteceria se eles não tivessem o reino de Deus ao alcance. O reino de Deus propiciado é propiciado antes de Jesus e depois de Jesus, porque antes do primeiro haja, o Cordeiro de Deus já tinha sido imolado. Cada pecado cometido já é lançado sobre Jesus desde antes do primeiro. Quando Adão e Eva lançaram mão ali naquele fruto, o pecado deles foi lançado para lá. Por isso que eles não foram absoluta, irremediavelmente e imediatamente lançados para a ausência de Deus. Eles foram afastados de Deus, mas ainda ficou uma fagulha. Por que podia ficar a fagulha? Porque justamente o pecado dele foi colocado sobre Jesus. Antes de Jesus morrer no tempo e no espaço, o Cordeiro de Deus foi imolado, antes da fundação do mundo. A humanidade só foi criada depois da fundação do mundo. Então, o que o texto diz para a gente quando Jesus diz o reino de Deus, a pregação dele é o reino de Deus está ao vosso alcance? Aplicava para Jesus ali no tempo e no espaço, aplicava para quem viveu antes de Jesus no tempo e espaço, e aplica para mim e para você que estamos vivendo depois. Jesus não estava mais vivendo no tempo e espaço. Porque ele está ao nosso alcance por causa do sacrifício de Jesus, que lança para fora de nós cada desobediência que nos afasta de Deus, cada pecado que nos afasta de Deus, não importa o tamanho, não importa a frequência, não importa a profundidade, nada.
Todo o nosso pecado está lançado sobre os ombros de Jesus, e Jesus está na cruz e ele diz assim: está consumado. A ideia é: está pago. Todos os pecados do homem estão sobre Jesus. Isso é o que a Bíblia nos diz que é justificação. Agora eu sou justo, não por obras minhas, mas por obra de Jesus. Mas que eu sou justo, eu sou justo. Não tem pecado que pesa sobre mim. Não tendo mais pecado que pesa sobre mim, agora o meu coração pode estar propício, amolecido, sensível, aberto para receber a ministração de Deus, porque o pecado nosso é o que nos faz separação entre Deus e a gente, e esse pecado foi afastado. Agora o Espírito Santo pode vir falar no nosso coração, não como uma lei de fora para dentro, e por isso a lei mata, porque ela vem contra a vontade, o desejo, aliás, da carne ali. É insuportável a lei de Deus se ela não tiver o espírito da letra, mas o espírito da letra vem, entra dentro da gente, para habitar na gente, e ele dá o comando de dentro para fora. Porque ele vai moldando o nosso olhar, ele vai moldando os nossos ouvidos, a gente começa a enxergar a vida da mesma forma que o próprio Deus e Jesus enxergaria no lugar da gente. Aí a gente, os desejos da gente vai mudando, a vida da gente vai então mudando a partir disso. Quando então Jesus diz: o reino de Deus está ao vosso alcance, ele está dizendo isso. Se vocês quiserem, embora o coração seja irremediavelmente doente, irremediavelmente petrificado, se vocês quiserem, se eu quiser, se vocês aí quiserem, está ao nosso alcance, a gente pode dizer para ele: eu quero. Eu quero que o Senhor entre nessa central de comando, que o Senhor joga luz e verdade aqui e vai me ajudando. Mas eu só vou te adiantando o seguinte: tá uma bagunça, não repara não. Ele vai dizer: não, bagunça é minha especialidade. Eu vou reparar, afinal o papel meu é reparar para poder te ajudar. Mas não esquenta, porque eu estou acostumado com bagunça mesmo. Onde normalmente me convidam é lugares bem bagunçados. Então, quando a gente convida Jesus para vir, a gente tem uma das músicas, não sei se falava, o fato da gente dizer assim: Deus, eu entrego a minha vida para você. Muitos de nós aqui já entregamos, talvez alguns mais de uma vez. Eu entreguei várias vezes a minha vida para Jesus. Mas a gente pensa: Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor, assume o controle, faz dela o que o Senhor quiser. Aí eu vou lá e peco de novo. Ah, Deus, eu não falei para o Senhor assumir o controle? O que está acontecendo? Por que eu continuo pecando? Eu te entreguei minha vida, você não vai poder me culpar. Não. Como é que Jesus assume o controle? Não é sentando, embora a gente ilustra desse jeito, não é sentando na cadeira de comando, segurando o manche lá, o volante ou o que for, e dizendo: fica aqui do meu lado o Emer que agora está comigo. Não, porque o livre-arbítrio vai continuar. Quando eu digo vem e assume o controle, ele assume como? Moldando o meu olhar para a vida, moldando o meu coração para a vida, moldando os meus ouvidos para a vida. E aí as minhas decisões, os meus desejos começam a aparecer com os dele e fica igual. Por isso que é um controle nesse sentido, sem violar o livre-arbítrio. É um controle porque ele dá a capacitação, porque a gente pediu para ele vir fazer isso. E é um processo no dia a dia. Então, quando a gente vai tomar a Santa Ceia hoje, eu quero convidar vocês, se alguém puder pegar os elementos aqui. Aí, o que eu quero convidar vocês que estão aqui, tanto quem congrega aqui com a gente, como quem não congrega, independente do critério que vocês conhecem ou do que for. O critério que a gente coloca aqui é o seguinte: se você entendeu a mensagem, em alguma medida, pelo menos o suficiente, para você tomar essa decisão dizendo assim: eu quero que o Senhor venha e joga luz e verdade aqui nessa minha central de comando aqui, para eu melhorar as minhas decisões, elas começarem a ser mais próprias com a vida, com a verdade, com o teu reino. Se você, como eu, vou renovar hoje aqui a minha decisão. Se você renova, você quer tomar essa decisão, você então é convidado para, juntamente com a gente, nós somos convidados a participar desse momento. E simboliza justamente o sacrifício de Jesus, por isso o convite. Porque eu vou estar dizendo assim: ao te receber, eu aceito esse sacrifício de Jesus, que é o que tem esse potencial de amolecer de volta o meu coração e tornar ele sensível à voz de Deus, aos ensinos de Deus, às inspirações de Deus, para eu poder mudar o rumo da minha vida, mudar o rumo da minha caminhada. Então, se você, assim como eu, estou renovando a minha decisão hoje, se você renova ou toma essa decisão, é convidado para tomar então a ceia com a gente. Obrigado, Chico.
o Wilton puder ministrar ali alguma dessas músicas, Wilton, você ministrou para a gente? Oh, Deus amado. Obrigado, Deus, por essa verdade de que o teu reino está ao nosso alcance, Senhor. Obrigado, Deus, porque o teu Espírito Santo está aqui e nos recebe. Obrigado pelo sacrifício precioso de Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário, que torna propício esse momento, que propicia esse momento agora de nós nos achegarmos ao Senhor, Pai. Doce Espírito Santo de Deus, tenha controle agora nas nossas mentes, nos nossos corações. Absoluto controle no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Ore balamas, eriandalaia, siga la balamas. Oh, Senhor. Minha divindade amor, eu me rendo, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou e tudo que onde vai minha divindade, obrigado, Ti. Valeu, obrigado. Obrigadão, Ti. Eu me rendo, Senhor. João capítulo 15. Se por acaso alguém ainda não tiver pego e quiser pegar, pode acenar aí. Se não ia pegar e mudou de ideia, fica à vontade. Eu estou com a cabeça curvada, não sei quem está pegando e nem vou saber. É você e Deus. Jesus, livro de João, capítulo 15, ele vai dizer: permaneçam em mim. Se as minhas palavras permanecerem em vós, vocês vão pedir o que vocês quiserem, vos será concedido. Ele está falando sobre essa presença dele na gente que muda absolutamente tudo. Versículo 4, ele diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Quando nós tomamos a ceia, nós estamos reafirmando e dizendo: eu estou ligado à videira, eu faço parte do corpo de Cristo, eu quero permanecer em Cristo e Cristo há de permanecer em mim. Vós, igualmente, não podeis dar frutos por vós mesmos. Não é uma questão de força de vontade. Você não vai conseguir, eu não vou conseguir, se eu não permanecer em Deus e Deus em mim. Se Jesus não permanecer em nós, nós não vamos poder dar fruto. Ele disse: se não permanecerem em mim e eu em vós, não podereis dar frutos. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. É o que Jesus disse. Fruto é exatamente essa mudança de vida que nós tanto queremos e precisamos. Uma parte nossa quer, que a nossa esposa quer, que o nosso marido demanda, que os nossos filhos tanto precisam, que a nossa vizinhança precisa, que os colegas de trabalho precisam. Essa maneira diferente de viver a vida, isso é que é o fruto, a maneira do bem, fazendo essa expressão do bem e mal, a maneira de bem, a maneira boa de viver a vida, correta de viver a vida, só realmente com essa presença de Deus. Deus, nós estamos aqui, Pai, renovando ou fazendo o nosso compromisso, Senhor Deus, agradecendo ao Senhor pelo precioso sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E confiados justamente, Senhor Deus, nesse sacrifício, confiado no poder do Teu Espírito Santo, que diz que nos daria essa capacitação, não apenas a inspiração, mas a capacitação para nós podermos ser testemunhas e darmos frutos e vivermos de uma maneira correta. É confiados no Senhor que nós temos duas ousadias hoje. A primeira, Senhor Deus, de nos achegarmos a Ti,
porque é o sacrifício de Jesus que nos dá essa ousadia de chegarmos diante do Senhor, porque sabemos que não há condenação mais contra nós quando tomamos essa decisão. E a segunda ousadia, Senhor Deus, porque nós realmente acreditamos que o Teu Espírito Santo há de nos capacitar e nós vamos então trilhar essa caminhada no caminho que é Jesus, e dia após dia a nossa vida estaremos sendo moldada e transformada conforme a Tua palavra, essa semente que dia após dia o Senhor tem lançado para nós. Deus, é com essa decisão que nós comemos agora como igreja do Senhor, como corpo do Senhor, desse pão que representa o Teu corpo, o Teu sacrifício. No nome de Jesus, pode comer o pão, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Pode tomar também o cálice. Obrigado, Jesus. Louvado, engrandecido seja o Teu nome. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, Jesus. Assim seja, Jesus. Antes do papai fazer a oração, queria agradecer as pessoas que estão aqui nos visitando, aqueles meus amigos que aceitaram carinhosamente meu convite de estar aqui com a gente. Você vê que tanto é algo que não depende da gente, que não diz perfeição, que vocês me conhecem na minha vida e sabem que eu estou longe de ser perfeito, né? Então não tem a ver com isso, tem a ver com uma decisão firme e inarredável de a cada dia deixar Deus melhorar. Elias é meu vizinho, né, no Alphaville, então conhece muito bem, vizinho, conhece, sabe que está longe. E o Edson é meu colega das antigas aqui, no Gama mesmo, né? Ali na 12, depois a vida da gente ainda teve uma proximidade relativa ali. Sempre a gente querendo estar um pouco mais próximo. Espero que essa seja uma oportunidade da gente poder, uma desculpa boa para a gente reaproximar e estar mais perto. Né, Edson? Obrigado mesmo pelo carinho, você, da sua esposa, tá bom? Elias com a sua companheira. A companheira tem vários sentidos, então eu posso dizer companheira independente qual o nível seja, o tipo que seja, né? E que bom, irmã, tá com a gente aqui hoje, né? Tinha tempo já que a gente não se via, que bênção, louvado seja Deus. Nós temos oração na quarta às 20 horas, quem puder estar com a gente, fizer aquele esforço, ouvir a voz do Espírito Santo aí ao longo da semana para estar com a gente, né? Às 20 horas, se conseguir chegar um pouquinho mais cedo, a tia Marli, pastora também. Falo tia Marli, tia Janjão, porque tem muito parente aqui, né? E é maneira informal, mas é pastora, a tia Marli, tia Janjão também. E ela quem conduz para a gente, tem sido uma bênção as nossas orações aqui na quarta-feira. E mais algum aviso? É isso, né? Uma coisa que eu até falei quando eu falasse, para alguém me lembrar, esqueci o que era quando falasse nos avisos. É verdade. Então, eu pedi me ajudarem sempre a estar lembrando. Como a gente grava os cultos, a Lei de Proteção Geral aos Dados, ela diz que as imagens, tudo que é dado, inclusive a imagem, ela só pode ser compartilhada com a autorização das pessoas. A gente publica no YouTube, às vezes em rede social, está só voltado para cá. Então, assim, em princípio, quem não saiu dos bancos aí não vai aparecer, mas se por acaso você levantou, passou ali, talvez o Margá que passa aqui, o papai que vem aqui para orar, o Wilton que esteve aqui, então quem esteve nessa posição aqui dos dois bancos para frente aqui, a gente vai considerar então que está autorizando. Você pode dizer que não autoriza, dizer, olha, que chega e diz, olha, eu queria que a parte que me aparecer, que eu tirar, não estou autorizando, e a gente então tira tranquilamente, tá bom? E aí, se vocês que não disserem, está aqui gravado, a gente considera então como tendo sido aprovado. É a maneira menos burocrática da gente atender a lei, é desse jeito, por isso eu peço que vocês vão me lembrando, obrigado, Jackson, tá bom? Sempre ao final do culto a gente lembrar.
de fazer essa menção. Pai, então, é meu pai, é pastor, né? Pastor Geraldo Borges, é missionário. E se quiser dar alguma palavra para a gente e trazer a oração. Graça e paz a todos. Bom estarmos juntos ouvindo a palavra dele. Nós precisamos muito da ajuda do Espírito de Deus. O que nós ouvimos, não damos conta de viver pela nossa própria força. A decisão é pessoal. A decisão é pessoal, mas o Espírito Santo nos ajuda. E o que mais vai nos ajudar, eu gostaria de deixar alguns verbos, você a entender que fácil, eu acho que ajuda-nos a praticar nosso cotidiano a palavra de Deus. Nós precisamos ler, pensando na palavra, ler, meditar, estudar, compreender, praticar. Então, também pregar e ensinar. Vamos falar juntos? Ler, meditar, estudar, compreender, praticar. Então, pregar e ensinar. Também a decisão, pessoal, nos ajuda, meu filho. Nos ajuda no cotidiano. Tem sido muito importante continuar levantando de madrugada para orar, para meditar e aproveitando para estudar a palavra de Deus. E para mim que estou perdendo já muito a memória, estou melhorando já, mas tem sido coisas maravilhosas. Por exemplo, esta semana, aliás, semana passada, hoje é o primeiro dia da semana. Então, os três últimos dias eu li o Evangelho e todas as cartas de João, o Evangelho e todas as cartas, li as cartas de Pedro, li Hebreus, muita coisa parecia que é como se eu estivesse vendo pela primeira vez. Pela primeira vez, coisa gloriosa. Vamos continuar nos apegando mais e mais à palavra? Então vamos nos colocar em pé e orarmos. 55. Necessitamos. Sobre a prática e alguns desses também. Então, vamos realmente. Deus permita que o seu coração possa ouvir, seu espírito ouvir, para ajudar na decisão e informação. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela possibilidade e com a ajuda do Teu Espírito nós iremos viver melhor na Tua presença. Pedimos que o Senhor nos ajude cada um. O Senhor nos conhece numa totalidade. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor não nos abandonou. Nós podemos, ó Deus, com a ajuda do Senhor, nós tomamos a decisão e o Senhor nos ajuda. Queremos viver uma vida de compromisso. Compromisso com o Senhor, compromisso com a Tua palavra, compromisso com a igreja, o corpo de Cristo, compromisso com servir e compromisso com a aprendizagem contínua. Senhor, assim, ó Deus, ajuda-nos no nosso cotidiano a viver isto para a glória e para o louvor do Teu santo nome e para que nós mesmos possamos também abençoar outros. Gratos nós oramos em nome de Jesus e pedimos também que o Senhor nos permita dizer que o amor do Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja em nós e através de nós a vida toda a partir daqui para Teu louvor e glória em nome de Jesus. Amém. Ide em paz.